Irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, né, os irmãos. Neste dia de quarta-feira, eu, irmãos, desde que eu comecei, né, no Evangelho, a gente vem se preparando, né, vem passando pelas experiências da vida, e aí a gente tem dado liberdade para Deus poder usar a gente, para poder falar, cantar, e a gente vai obedecendo aquilo que Deus nos manda fazer. Então eu estava aqui hoje na minha casa e eu senti de trazer esta mensagem nessa tarde, não só para os meus amigos do Face que vão ouvir, ou até do canal do YouTube, que depois eu vou estar postando, mas para mim também, para a igreja. Eu quero ler lá em Tiago, a epístola de Tiago, que Tiago mesmo escreveu quando ele estava ali na igreja, estava pastoreando a igreja ali em Jerusalém, e alguns irmãos estavam refugiados devido à perseguição que eles estavam passando depois da morte de Estevão. E o apóstolo Paulo vem escrever algumas coisas, irmãos, e eu quero hoje focar no versículo. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 19 em diante, mas aonde eu quero estar focando hoje é no versículo 27 do capítulo 1. Eu vou começar lendo aqui e eu espero que venha falar com a igreja, falar com a gente, falar conosco. Epístola aos Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Agora o versículo 27, que eu quero, estar comentando um pouquinho. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Apóstolo Tiago falando, aconselhando, sobre a verdadeira religião. Aí, irmãos, eu estava refletindo, pensando e vendo algumas atitudes nossas, referente a algumas posturas que nós, como igreja, a gente vem tomando, que não tem nada a ver com a verdadeira religião, Nós que nos falamos religiosos, cristãos,
né, seguidores de Cristo. Aí eu venho para essa parte aqui, ó. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aí, irmãos, eu venho pensar e meditar e quero trazer isso para a igreja, né, para vocês, irmãos. A gente está meditando. Nós nos preocupamos muito, né? Nossa preocupação é de como vai ser o culto de domingo, né? Qual vai ser o louvor de domingo? Qual vai ser a palavra dita no domingo, né? Como o ministério de louvor vai cantar? Qual a roupa que a gente vai preparar para a gente estar, né, se apresentando, não, né? Estando na igreja. É bem verdade que a gente tem que estar arrumadinho, né? Direitinho para ir na casa do Senhor, com decência, com ordem. E a gente vê só isso nas igrejas, né? Pelo menos algumas que a gente vem acompanhando, a gente vê o seguinte: hoje encontro dos jovens, encontro de casais, encontro para as mulheres, para as crianças. Tudo isso é muito bom, né? Festividade para isso, festividade para aquilo. E muitas das vezes a gente não faz isso aqui que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Que a verdadeira religião, né? Ó, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, olha, aí a gente fica observando pessoas que se preocupam com tudo. Se preocupam como está se apresentando, se preocupam com a roupa, se preocupam com o trabalho. Quanto mais dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro. E isso no meio da igreja, né? Nós mesmos, né, pastores, a gente fica se preocupando com tantas coisas. Como que tá a liturgia do culto, como que vai ser a apresentação do culto, a reunião durante a semana, já preparar o encontro, que, por exemplo, no carnaval, né, o retiro de carnaval, a festividade do ciclo de oração, a festividade das mulheres, a festividade da união feminina, a festividade dos jovens. A gente fica se preocupando. Deixa eu só, irmãos, eu tirar essa benção aqui para colocar o louvor aqui, né? Então, irmãos, a gente fica se preocupando com isso tudo durante o ano todo. E embaixo do nosso nariz, debaixo do nosso nariz, dentro da igreja, até mesmo no nosso bairro, tem pessoas que estão precisando, órfãos, viúvas, né? Pessoas que estão impossibilitadas de resolver algum problema, e que muitos pastores não estão olhando isso e cumprindo isso aí. Então estão perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo se a gente não estiver fazendo, se a gente não estiver olhando isso aí. Eu estarei perdendo tempo se eu estiver só ensaiando, cantando, estudando a Bíblia e não exercendo essa função. Então, eu estava observando algumas coisas, e aí eu vim dentro da palavra. Sabe por causa de quê? Porque não adianta eu vir aqui e eu falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu acho que deve ser assim. Não, eu venho dentro da palavra de Deus. Está aqui escrito, eu não estou inventando. Aqui a palavra de Deus está dizendo: a religião pura. Tiago estava ensinando para as ovelhas que estavam dispersas devido à perseguição que estava em Jerusalém, para refrear a língua, a gente falar pouco, né? Pensar no que a gente vai falar, e falando sobre isso aqui, o que nós devemos fazer.
Então a gente vê ao nosso redor esse tipo de situação, entendeu? Viúvas que não estão sendo assistidas pelas suas igrejas, pessoas que estão com alguma necessidade de se locomover, que não estão sendo assistidas por sua igreja, por seus pastores, né? Se a gente vai viver do evangelho, se nós vamos viver do evangelho, né? Se eu decidir, se eu decidir parar de trabalhar, se eu decidir deixar de trabalhar fora na vida secular para poder estar vivendo na obra do Senhor, então eu tenho que fazer a obra do Senhor. Não adianta eu de madrugada desligar o meu celular e ir dormir o sono tranquilo, não. Eu vou dormir, vou desligar o meu celular e que o mundo ao meu redor exploda. Quem me procurar, eu não vou atender porque eu estou na hora do meu descanso. Eu sei que a gente tem que descansar, né? A gente realmente tem que tirar o nosso horário para descanso. Os pastores também têm que tirar um momento de lazer com a sua família. É claro que temos, entendeu? Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra nesta tarde. Não é de mim, não estou falando da minha boca, não estou tirando isso do meu pensamento, eu acho, é isso que eu penso, não. A palavra do Senhor está aqui. Depois os irmãos meditam. Vem meditando mais aqui na carta da Epístola de Tiago, o que ele vem falando. Então, irmãos, que o Senhor possa falar com a igreja, né? Que o Senhor possa falar com a igreja qual é a nossa função. A nossa função não é ficar fazendo festividade, não. A nossa função não é ficar enchendo a igreja de só crente. A gente vê festividade e a gente vai olhar na festividade, só tem os crentes. Amém? Ainda bem que os crentes estão indo, né? Porque tá difícil nessa pandemia, depois dessa pandemia, os irmãos voltarem às suas igrejas. Tá difícil, não estão querendo voltar, não. Estão querendo ficar em casa mesmo. Mas o que realmente a igreja deveria estar cheia de pessoas, de órfãos, de viúva. Irmãos, olha, eu presenciei uma situação já tinha uns 2 anos atrás. Eu fui cantar em uma igreja, eu fui convidada, uma pastora, amiga minha, me convidou para estar acompanhando ela nessa igreja e eu fui. A igreja, né, fui lá cantar e quando eu cheguei na igreja, muito bonita, muito ornamentada, lindo, as irmãs estavam... O conjunto das irmãs, né, a roupa, que lindo, foi realmente um trabalho bem bonito, com certeza teve muita dedicação, né, das líderes que estavam na frente, da dirigente do ciclo de oração, da regente, para poder estar conseguindo, né, com aquelas irmãs ficassem com aquelas do jeito que estava, a ornamentação da igreja muito bonita, né, inclusive a preletora que trouxe a palavra, uma mulher de Deus, uma mulher que estuda a palavra, que traz a palavra com bastante excelência. Irmãos, mas sabe o que eu observei? Não, uma coisa que estava assim, não é eu que observei, estava nítido, e eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei assim. A irmã que era a dirigente das mulheres do ciclo de oração, não a regente, a dirigente do ciclo de oração, aquela irmã que está lá durante a semana orando, ela era uma senhorinha já de idade, bem de idade, né? Irmãos, eu olhei ela de longe e eu percebi que ela não sorria. Ela estava dirigindo o culto, ela estava, né, participando, dirigindo todo aquele congresso de mulheres, dirigindo o culto, mas eu percebi que ela não sorria. E aí, por que ela não sorria se era um dia tão, né, tão alegre, da vitória que eles conseguiram, de chegar mais um ano, as mulheres, né? Quem já participou de liderança de civilização sabe quanto é difícil chegar numa festividade, conseguir fazer a festa. E aí depois, irmãos, que nós terminamos, né, o culto terminou, que a gente foi cumprimentar, né, as irmãs, parabenizá-las, que foi muito bonito. Eu cheguei perto daquela irmã,
né, a dirigente do círculo de oração mesmo, que é aquela que aguenta, né, ali durante a semana orando, né, pelas irmãs, pelo pastor, pela liderança da igreja. Eu descobri por que ela não sorria. Ela não sorria, irmãos, porque ela estava sem o dente da frente. Algum motivo houve que ela perdeu esses dentes aqui, né? Ou ela estava sem esses dentes da frente. Eu não sei se ela não podia fazer o implante. Irmãos, mas é bem notório que ela não tinha condição de fazer, de colocar aqueles dentezinhos ali na frente, porque não é barato, né? A pessoa manda fazer uma dentadura ou até mesmo colocar, parafusar, né? Tem métodos mais avançados. Ela não tinha condição de fazer aquilo e ela não sorria por causa daquilo ali. Irmãos, aquilo ali eu não saiu da minha mente até hoje. Por quê? Por quê? Aquela igreja tão grande, por que aquela igreja tão bonita, tão ornamentada, por que aquela igreja tão do jeito que estava, por que alguém dali não se esforçou, no mínimo, fez um pouquinho de esforço de tentar trazer alegria para aquela dirigente do ciclo de oração, que já era uma senhora, talvez ela era uma viúva, de tentar dar alegria para ela, dela sorrir e colocar ali, mandar fazer um dente para ela. Talvez eu não conseguiria fazer isso sozinho. Talvez eu não ia conseguir fazer isso sozinha porque devia ser caro esse tratamento. Mas será que uma igreja toda, se fizesse uma campanha, conversando uns entre os outros, será que eles não conseguiriam ir ali? Tenta colocar aqui, Alex, a música louvor para mim, para acompanhar. Será que eles não conseguiriam ali se a igreja unisse, né? Cada um contribuindo com R$10, com R$5, uma igreja tão grande daquela, e fizesse aquele benefício, para ver aquela irmã sorrir? Por que? Será que só eu que vi aquilo? Será que ninguém via aquilo? Então, irmãos, eu fiquei triste. E tá aqui, ó, realmente isso é verdade. Realmente é verdade. Então, não adianta eu ficar cantando, não adianta eu ficar me embelezando, eu ficando muito bonita, né? Domingo eu tô lá muito bonita na igreja, né? Vou lá, boto uma trança, faço que jeito. Isso aqui, irmãos, talvez até os irmãos vão achar que eu mudo. Isso aqui não é eu que faço mesmo, porque a minha profissão é essa. Eu mesmo faço, eu não pago nada. Eu não pago, eu mesmo fico aqui, trabalho, vou fazer as tranças no meu cabelo, eu não pago, eu faço. Mas muitas vezes, talvez eu me arrumo muito, talvez eu gasto muito dinheiro comigo. E aí tem alguma irmã perto de mim que é uma viúva, que talvez é uma pessoa que está precisando, né? Precisando de uma mão minha. E eu fico com os olhos fechados e não ajudo essa pessoa. Não posso, não tenho tempo, estou trabalhando. Não posso, estou vigiando minha neta, meu neto. Eu tenho que ganhar o dinheiro, não posso perder um dia do meu trabalho porque eu não posso levar. E aí fica aquelas pessoas ali precisando, né, desse pequeno tempinho que eu poderia dispor da minha vida como igreja para poder ajudar essas pessoas. Irmãos, não estou nervosa. O meu modo de, às vezes, me expressar, muitos confundem, né? É porque a minha expressão, as pessoas talvez olhem e achem que eu estou nervosa. Mas eu estou falando uma verdade, porque a igreja aqui que Tiago estava se referindo, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas nas tribulações, nas suas tribulações. Irmãos, vamos colocar no lugar. Eu estou com 26 anos de casada, né? Eu vou me pôr no lugar de uma viúva. Eu estou com 26 anos de casada. Aí vamos dizer que eu vou, né? Deus vai nos abençoar. Eu e meu esposo, a gente vai aí uns 30 anos, 35, se Jesus não voltar hoje. Aí, de repente, Deus nos livre e nos guarde, eu fico viúva, né? Irmãos, é muito tempo de um casal juntos.
E aquela mulher, aquela viúva, ela vai se sentir o quê? Desamparada, né? Desamparada de como tomar decisões. Então, irmãos, eu quero que os irmãos, que nós possamos refletir sobre isso. Mais uma vez eu vou falar, porque a palavra de Deus, ela é penetrante, ela vai na divisão da alma, som dos corações. Tanto ela vai cortar para lá, como ela vai cortar para o meu lado também. Não adianta eu ir na igreja, eu vou lá no sábado, aqui no sábado, vou ensaiar, vou me preparar, né? No domingo vou fazer muito bonitinho ali, vou cantar, vou botar uma roupa bonita, me preparar, e estar perto de mim uma viúva, um órfão, passando alguma necessidade, precisando de uma ajuda, de um auxílio. Isso não adianta, é vã. Essa religião não é eu que estou falando, eu não estou falando, eu não estou dando a minha opinião. A Bíblia está falando. Então eu estou falando isso para despertamento da igreja, para o meu despertamento como igreja, né? Então, irmãos, olha, que Deus nos abençoa, e que nós possamos ser a verdadeira religião, parar com a hipocrisia de ficar só louvando, pregando, cantando entre quatro paredes, e muitas pessoas ao nosso redor precisando de um momento, de pelo menos uma parte da tarde ou a parte da manhã, de dispor de nosso tempo, que a gente talvez esteja ou deitado ou dormindo, a gente dispor do nosso tempo e ir ajudar essa pessoa a resolver uma situação que ela esteja precisando. Pastores, pastoras, eu, principalmente para mim. Então Deus abençoa os irmãos, Deus abençoa a minha amiga missionária Janete também, que está ouvindo agora. Eu passei a conversar tem pouco tempo com ela, né? E Deus tem me mostrado grandes coisas. Desde o dia que eu ouvi ela falar pela primeira vez, eu vi que ela vai voar como águia, Deus tem preparado um grande caminho para ela, e grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida dela na família. Ela só não pode ter medo. Barreiras vão aparecer, pessoas vão surgir para tentar te parar, para cortar suas asas, irmã Janete, para você não aprender, não voar, mas não tenha medo, né? Os apóstolos não tinham medo, eles iam mesmo, enfrentavam, pregavam, e o evangelho se expandia, o evangelho se alastrou, entendeu? Então, irmãos, que Deus abençoe nessa tarde a todos que vão estar ouvindo. É uma palavra talvez talvez seja um pouquinho meia dura, mas não sou eu que estou falando, né? Não é eu que estou falando, eu não estou tirando de mim. Se eu falar de mim, se eu falar as minhas palavras, não vai valer de nada. Eu estou falando da palavra de Deus, que está aqui em Tiago. Depois os irmãos reflitam um pouquinho. Que Deus abençoa nessa tarde todos os irmãos que vão estar ouvindo essa pequena palavra nesta tarde de quarta-feira, na qual o Senhor, né, me tocou para estar falando. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada irmão. Que Deus abençoe os irmãos e que o Senhor fala melhor. E eu vou postar também, irmãos, esse vídeo depois lá no meu canal. É um canal é um canal novo, né? Que meus filhos fizeram. E aí, como eu não tenho mesmo, irmãos, mais nada a perder nessa vida, eu não tenho mais nada a perder, né? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Então agora eu vou colocar vídeos pregando no Facebook, vou colocar no YouTube, e o importante é o evangelho ser pregado, e também a gente fazer isso aqui, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos presos, das famílias daquelas pessoas que estão com algum ente preso, hospitais, né?
É isso aí, a igreja, esse é o evangelho. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus permaneça com os irmãos. Em nome de Jesus, fique na paz.